Guerreiras do K-pop é uma animação que surpreendeu com sua história emocionante misturada à cultura coreana. Mas você sabia que existem coisas que poderiam ter mudado completamente o rumo da trama e quase ninguém sabe disso? Jinu. A relação entre Rumi e Jinu é uma das mais shippadas pelos fãs. E não é pra menos. O cara literalmente entregou vida, alma e quase os 2 rins só para salvar a Rumi lá no final do filme. Naquele momento digno de novela mexicana em que todo mundo prende a respiração. Era ela contra o vilão que parecia ter passado do ponto na aula de efeitos especiais e ele surge como o herói trágico que a galera ama sofrer junto. Mas e se o Jinu não tivesse ajudado a líder das Untrix? Se ele tivesse fingido que não viu nada? Pois é, a chance é que Rumi tivesse partido dessa pra melhor, e ele teria ganhado mais um trauma para a coleção. O coitado já se culpa por ter deixado a mãe e a irmã ao relento, como se fosse o pior parente do mundo. Imagine carregar também a lembrança de perder o grande amor da vida só porque amarelou. Resultado: ele passaria a viver como aquele personagem que ninguém convida pra festa porque vai monopolizar a roda de conversa reclamando do passado. E a terapia dele não iria caber numa temporada extra, teria que virar spin-off só para acompanhar a sessão semanal de Me Culpo por Tudo. No fim das contas, ainda bem que ele não fugiu do embate, porque se tem uma coisa que fã não perdoa é perder casal por falta de coragem. Aí sim o fandom iria se transformar no verdadeiro vilão da história. E se você acha que essa é a pior possibilidade, prepare-se. Vamos analisar outras surpreendentes que podem virar a história de cabeça para baixo. Senta aí, relaxa, e bora curtir mais um vídeo com a gente. Zoey, protagonista. Zoey é uma das personagens mais jovens e fofas das guerreiras do K-pop e do grupo Untrix. Isso nem dá para discutir. Mas já imaginou se ela fosse a protagonista? E se esse filme trouxesse um tema mais familiar e também sobre aceitação? Afinal, Zoey já passou por problemas pesados em casa, provavelmente um possível divórcio dos pais, além de ter vivido em 2 países diferentes. Resultado: ela não se sentia pertencente a nenhum dos 2 lugares. Imagina só a barra durante a adolescência. Devem ter rolado situações bem complicadas, dignas de uma boa trama. Esse filme poderia mergulhar justamente nesse lado mais emocional dela, mostrando como é crescer dividida entre culturas, famílias e responsabilidades. E tem mais: Zoey é a possível filha de uma caçadora. Só isso já abre espaço para muita ação, mistério e dilema familiar no meio da trama. Uma protagonista que mistura fofura com traumas de vida e ainda manda bem nas batalhas. Receita perfeita para conquistar qualquer fã. Agora pergunta que não quer calar: você preferiria ver a Zoey como protagonista, ou acha que Rumi merecem mais esse posto no filme das guerreiras do K-pop? Pais da Rumi. Logo no início de Guerreiras do K-pop conseguimos ver que não existiu apenas uma geração de caçadoras. Houve outras antes, cada uma enfrentando desafios e inimigos únicos. Mas tem uma geração em especial que sempre deixou os fãs coçando a cabeça: a geração das Irmãs Solares. Uma parte da história que nunca foi totalmente explorada e que, sem dúvidas, poderia mudar completamente o rumo da trama. E aqui entra uma personagem essencial: a mãe da Rumi. Imagina só um filme mostrando como ela e o pai da líder das Untrix se conheceram. Um romance proibido entre uma caçadora e um demônio dá para ouvir daqui a trilha sonora dramática. Essa história poderia revelar essa união improvável, marcada tanto pelo amor quanto pelo conflito entre 2 mundos. E se a mãe dela tivesse sobrevivido e mantido esse relacionamento, Rumi provavelmente teria crescido em um ambiente mais estável, sem os mesmos dilemas de aceitação que conhecemos. Quem sabe ela nem teria se tornado uma caçadora. A líder das Untrix poderia ter sido apenas mais uma jovem comum, talvez até tentando negar suas origens. Sem os traumas, sem as pressões de liderança, sem carregar nas costas o peso de ser caçadora. Mas como toda boa trama gosta de complicar a vida dos protagonistas, o filme poderia mostrar justamente como o legado dos pais a puxava de volta para esse mundo de caçadas e segredos. E vamos combinar: o ponto mais bombástico seria descobrir que tipo de demônio era o pai da Rumi. Ele poderia ter sido um desertor, alguém que abandonou os próprios instintos demoníacos para viver ao lado do seu grande amor e da sua filha. Ou talvez fosse o vilão. O mistério sobre como ele acabou partindo também renderia lágrimas e teorias sem fim. Foi uma escolha? Um sacrifício? Ou simplesmente uma tragédia inevitável? Esse enredo abriria espaço para responder várias perguntas que os fãs já fazem há anos. Um filme assim seria um prato cheio para mostrar uma história de origem complexa, emocionante e totalmente diferente do que conhecemos. E, cá entre nós, também daria aquela cutucada básica no fandom. Será que a Rumi que conhecemos teria existido do jeito que é se esse romance tivesse dado certo? Ou estaríamos falando de uma personagem completamente diferente, talvez até fora do grupo das Untrix? Saja Boys. Os Saja Boys, por mais maldosos que fossem, simplesmente conquistaram os fãs.
Não é uma tarefa fácil, mas eles conseguiram. Agora, já pensou como seria se a boy band demoníaca tivessem se revoltado contra seu mestre e decidido ajudar as guerreiras do K-pop? Esse detalhe mudaria completamente o final do filme. Zoe e Mira provavelmente nem precisariam mandar o Web e o Mistério para o submundo. Pelo contrário, eles teriam aliados poderosos ao lado deles. E com uma forcinha extra, quem sabe até sobrava tempo para o surgimento de dois casais fofíssimos. Já dá até para imaginar as teorias bombando na internet. Sem contar, é claro, no romance de Rumi e Gino, que teria ganhado uma cena digna de aplausos no cinema. Mas aí surge a grande questão: como eles conseguiriam enfrentar o vilão se estavam sob o domínio dele? Afinal, suas almas pertenciam a ele. Talvez fosse preciso um momento de libertação, uma reviravolta cheia de lágrimas e discursos emocionantes. No fim, se isso tivesse acontecido, não estaríamos falando apenas da derrota de um vilão. Estaríamos vendo a quebra de um ciclo, a prova de que até quem foi corrompido pode escolher lutar pelo lado certo. E convenhamos, isso deixaria o filme não só mais emocionante, mas também mais polêmico. Afinal, quem iria roubar a cena, os heróis ou os vilões redimidos? Antes de continuar 10 fatos que poderiam mudar completamente a história em Guerreiras do K-pop, comenta aqui embaixo mudanças. Rumi e Jinu. Outra hipótese que mudaria completamente a história de Guerreiras do K-pop seria se o Jinu não tivesse partido e ele e a Rumi ficassem juntos no final. Imagina só, em vez do sacrifício doloroso, os dois teriam encontrado outra forma de derrotar Guimá, talvez usando a inteligência, a união do grupo ou até um poder escondido que nunca vimos. Mas aqui entra um detalhe curioso: se o vilão tivesse sido mandado de volta para o submundo já nesse primeiro filme sem chance de voltar, provavelmente a trama acabaria por aí. Ele não teria mais espaço para retornar, e isso dificultaria a criação de uma continuação. E vamos ser sinceros, fã de K-pop e de heróis adora uma sequência. Nesse cenário alternativo, as Untrix provavelmente teriam conjurado o Omon Dourado, aquele poder máximo que sela o destino de qualquer inimigo. Mas, ao mesmo tempo, um pouco triste, porque acabaria limitando a expansão da saga. Seria como assistir um show incrível e descobrir que não vai ter turnê mundial. Guimá, pai da Rumi, um dos maiores mistérios de Guerreiras do K-pop, que fez os fãs criarem mil teorias, quem seria o pai da Rumi e por que ele morreu. Agora, imagine a reviravolta se, no meio do filme, fosse revelado que o pai dela sempre esteve bem debaixo do nariz de todo mundo, e que ele, na verdade, era o próprio Guimá. A reação dos fãs seria explosiva. De um lado, choque total, daqueles que fazem a internet parar e os fóruns de teoria pegarem fogo. Do outro, uma enxurrada de memes comparando a cena com a novela mexicana. Afinal, pense no drama. A protagonista descobre que o grande vilão, o responsável por tantas dores, é na realidade seu próprio pai. Já dá até para imaginar a trilha sonora dramática. Essa revelação transformaria completamente a trama. Não seria apenas uma luta do bem contra o mal, mas um verdadeiro drama familiar. Como Rumi lidaria com isso? Ela teria coragem de lutar contra o próprio pai? Ou tentaria salvá-lo da escuridão? E como ficaria a relação dela com as outras guerreiras, sabendo que carregava no sangue a herança do inimigo? Esse tipo de virada colocaria Guerreiras do K-pop em outro patamar. Não seria só uma história de ação e magia, mas também de identidade, aceitação e escolhas dolorosas. E convenhamos, não tem fã que resista a uma boa reviravolta de novela mexicana. Quarta integrante. Uma pergunta que muitos fãs já devem ter feito é: por que as caçadoras são apenas 3? E se existisse uma quarta integrante, quem seria escolhida para ocupar esse lugar tão especial? Vale lembrar que, na geração anterior de caçadoras, também tivemos apenas 3 personagens, e ainda assim nenhuma delas foi mostrada com profundidade. Isso já levantou várias suspeitas e teorias. Agora, imagina se essa linha de sucessão tivesse se formado como uma verdadeira família, e mais, se uma delas tivesse tido filhos, será que uma dessas descendentes poderia ter se tornado a quarta integrante do grupo atual? Se isso tivesse acontecido, seria uma virada na história. Mas, claro, também abriria espaço para brigas dentro da equipe. Afinal, se a filha fosse descendente de Celine, a gente já sabe que receber ordens não estaria nos planos dela. A personalidade forte e a herança de caçadora fariam dela uma personagem explosiva, capaz de transformar cada reunião de estratégia em uma verdadeira novela de família. Se não é inscrito no canal, esse é o momento certo para se inscrever e deixar o like. Assim, você acompanha todas as novidades em primeira mão. Untrix em Zoe. Zoe passou muito tempo nos Estados Unidos e depois na Coreia, mas já pensou se ela nunca tivesse voltado para a Coreia do Sul? Provavelmente teríamos visto outra integrante entrando para as Untrix. Só que, convenhamos, ninguém teria a mesma energia ou presença dela. A Zoe é o coração da equipe, a cara do grupo e dona daquele jeitinho que só ela tem. Se ela não tivesse voltado, a dinâmica da equipe seria totalmente diferente. Talvez a nova integrante fosse mais tímida ou menos decidida, e aquele equilíbrio entre força, estratégia e coração que a Untrix tem hoje não existiria. É como trocar uma peça central de um quebra-cabeça. Tudo muda, e a história poderia ter outro tom, outro ritmo,
e quem sabe até outro final para o grupo. Celine vilã. Outra suposição bem interessante é imaginar se a Celine tivesse se apaixonado pelo demônio em vez da mãe da Rumi. Nesse caso, muito provavelmente ela teria fugido com ele e, considerando sua personalidade, acabaria trabalhando para o lado do mal. Afinal, Celine sempre demonstrou que não gosta de receber ordens e ama proteger quem considera importante, mesmo que isso signifique desafiar regras ou romper com tudo que acredita. Se você parar para pensar, ela passou por cima de muitas crenças e princípios para criar Rumi. Agora, imagine se fosse seu próprio coração no jogo, batendo pelo demônio. Com certeza, Celine poderia ter mudado de time e se tornado uma vilã das guerreiras do K-pop. E, convenhamos, seria fascinante ver a equipe enfrentando uma antiga líder, alguém que conhece todos os segredos, estratégias e pontos fortes das caçadoras. Essa hipótese abriria espaço para drama intenso, cenas de confronto e aquele tipo de reviravolta que fãs amam discutir em fóruns. Jinu e Mira. E se, ao invés de Rumi e Jinu formarem um par, Jinu tivesse um romance com a Mira? A dinâmica das guerreiras do K-pop certamente seria outra. Jinu continuaria sendo corajoso e determinado, mas agora teria que equilibrar sua personalidade com o jeito mais sensível e estratégico da Mira. Imagina só os momentos em que ele estaria prestes a se jogar em perigo e ela apareceria para salvar a situação, ou aqueles diálogos em que a Mira questionaria suas decisões com aquele olhar que mistura preocupação e reprovação. No fim, essa hipótese mostra que até pequenas mudanças nas relações entre personagens poderiam transformar totalmente a história, criando novos dilemas, reviravoltas e momentos memoráveis que deixariam os fãs ainda mais conectados com o universo das guerreiras do K-pop. Como vimos, as histórias e escolhas das guerreiras do K-pop poderiam ter tomado rumos totalmente diferentes dependendo das decisões de cada personagem. Segredos revelados, romances inesperados ou mudanças de lado poderiam transformar a trama por completo, trazendo conflitos, emoção e muita tensão para o grupo. Ama o universo das animações? Então confere esses 2 vídeos que preparamos para você. Valeu por acompanhar!